Olá pessoal, meu nome é Bruno Teobaldo Campos, sou o diretor científico da Ideal Performance e vamos falar hoje sobre alguns conceitos e conteúdos relacionados ao planejamento do treinamento esportivo. Vamos falar sobre o primeiro erro. O primeiro erro é planejar um microavaliativo, ok? E não garantir no planejamento o início do micro com recuperação completa. Como assim, Bruno? Como? Não entendi. Quando você planeja um treinamento, você naturalmente planeja momentos competitivos, momentos pré-competitivos, momentos com sobrecarga, que a gente chama de microciclo de choque, momentos recuperativos, os microciclos recuperativos, e isso gera as ondulações, né, que teoricamente tendem a levar o atleta, o aluno, ao pico de performance. Lembrando que esse pico de performance ele não é somente para o atleta. Você levar picos de performance com ganhos progressivos de desempenho auxilia também na melhora dos indicadores de saúde. Então, se você trabalha com saúde, se você trabalha no fitness, você precisa também planejar e você precisa entender os conceitos de planejamento. Isso não é exclusivo da galera que trabalha com esporte. Voltando, além dos micros competitivos, pré-competitivos, recuperativos e de choque que nós podemos planejar e encaixar para ondular as cargas, nós também podemos planejar microciclos avaliativos. Se você trabalha com seu aluno que tem por objetivo saúde, que tem por objetivo melhora do fitness, da aptidão física em geral, esse microciclo avaliativo pode ser o momento onde ele vai fazer os retornos com o médico para fazer avaliações sanguíneas, onde ele vai fazer o retorno com o cardiologista, um retorno com o endócrino, mas você também pode usar para fazer as suas avaliações de percentual de gordura, reavaliações de desempenho, mas daí eu espero que você avalie o seu aluno, isso é importante. Agora, se você trabalha com seu atleta, é nesse microavaliativo que você vai encaixar uma competição teste, é nesse microavaliativo que você vai encaixar as suas reavaliações de desempenho. É importante que você tenha esses diferentes microciclos avaliativos no seu planejamento para que você consiga acompanhar a evolução do que você está prescrevendo. Então, teoricamente, aquele microciclo avaliativo, ele deve tentar verificar possíveis mudanças e adaptações nos diferentes sistemas fisiológicos estimulados durante as últimas semanas, durante aquele mesociclo que você atuou. Lembrando lá, conceito de microciclo e mesociclo, o microciclo são pequenas ondas que estão contempladas dentro do mesociclo, onde é uma onda grande. Tradicionalmente a gente tende a fazer referências do microciclo com o tempo da semana, uma semana de segunda e domingo, e o mesociclo com o tempo de um mês. E aí onde está o problema? O problema é quando nós planejamos e essa semana avaliativa ela é precedida por uma semana de choque, ela é precedida por uma semana de carga elevada que gera uma fadiga, gera uma necessidade maior de recuperação e aí o seu atleta ou o seu aluno entra naquela semana mal recuperado. Ou seja, aquela avaliação ela não vai refletir o desempenho real do seu aluno, do seu indivíduo. Isso é muito importante porque isso pode possivelmente mudar e te fazer errar todo o planejamento da semana seguinte. Então pensa só, se esse é um erro que você nunca pensou, está na hora aí de colocar no seu planejamento e pensar nisso na hora que você vai planejar os estímulos dos seus alunos, dos seus atletas. Vamos lá para o segundo erro. Planejar um micro recuperativo e despencar a carga e não ter tempo para aumentar novamente de maneira progressiva. Como assim? Depois que eu dei um microciclo de choque, depois que eu planejei uma carga aumentando ao longo do tempo, até chegar a um ponto de desgastar bastante o meu aluno, do ponto de vista fisiológico, fazendo com que ele tenha uma necessidade de um tempo maior de recuperação, que pode ser o período de uma semana, é normal que eu coloque então recuperativo depois dessa sobrecarga.
O problema é quando nesse microciclo recuperativo eu retiro carga. E aí quando eu falo retirar carga, não estou falando de retirar um peso num exercício de supino, não estou falando de você reduzir a velocidade de corrida. Retirar carga do ponto de vista geral pode ser retirar frequência de treinamento, pode ser retirar volume de treinamento, como pode ser retirado intensidade, ou você mudar a densidade, que é a relação entre a quantidade de estímulos e o tempo de recuperação dos estímulos. Ou seja, eu posso mudar diferentes parâmetros da carga de treinamento e fazer com que a carga geral reduza. E aí o meu microciclo recuperativo naquela semana fica com a carga menor. O problema é onde? Quando eu reduzo demais. Pensa lá, eu, como profissional, gosto de usar enquanto monitoramento desse processo um controle de carga interna. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, basta buscar aí no nosso canal. Bom, e aí vamos supor que eu atingi 1000 unidades arbitrárias de carga interna na semana de choque. E aí no meu microciclo recuperativo, eu fiz somente 200 unidades arbitrárias. Eu fiz 20% desse total de carga que foi no microciclo de choque. Ou seja, eu retirei 80% da carga. O que vai acontecer? Na semana seguinte eu não vou poder voltar para 1000. Eu não vou poder voltar para 800. Por quê, Bruno? Porque eu vou ter pico de carga. E eu já falei no vídeo anterior, principalmente no vídeo de erros comuns do monitoramento da carga, que ter picos de carga pode levar o seu atleta ou o seu aluno a estar mais exposto a eventos lesivos, a um risco de lesão ou a um risco de queda de desempenho. Então, quando eu tenho uma redução da carga, eu preciso ir aumentando ela progressivamente até chegar ao nível anterior. Portanto, quando você planejar o seu microciclo recuperativo, não tire muita carga, não reduza excessivamente. Se você conseguir ter a habilidade de fazer cálculos matemáticos para equilibrar essas reduções, essas retiradas, mais próximo da realidade você vai estar e mais chance de acertar você vai ter. Então passe a planejar e quantificar o quanto você deu de sobrecarga para o quanto você pode tirar e qual o tempo disponível que você tem para retornar ao nível inicial. Ah, Bruno, isso funciona muito para quem tem objetivos competitivos, né? Para o meu aluno que só quer ganhar saúde, para o meu aluno que só quer melhorar a aptidão física dele, isso não funciona, porque ele não vai ter uma competição-alvo, ele não vai ter um teste-alvo, então eu posso ir aumentando tranquilamente a carga. Pô, legal, você pode ir aumentando progressivamente a carga, você tem um tempo maior para retomar essa carga ao modelo, ao nível maior, mas pense só, se você se preocupa em entregar resultados para o seu aluno para que você consiga retê-lo enquanto seu aluno, se você demorar demais a aumentar a carga, você pode ter tanto destreinamento quanto uma demora maior para entregar um resultado para o seu aluno. Então as suas ondulações não podem ser tão longas a ponto de você demorar ali 7 a 8 semanas para chegar numa carga forte, porque 7 a 8 semanas são ali 2 meses que você foi aumentando devagar e não necessariamente você conseguiu talvez acelerar a entrega de alguns resultados, de algumas melhoras de desempenho. Então olha como é importante você que não trabalha com alunos e atletas que têm por objetivo competições-alvos, o quanto é importante você saber o tempo que você tem ali de ondulação e de redução para você manter sempre uma evolução, uma adaptação de desempenho positiva, tendo uma entrega de resultado melhor para o seu aluno. Isso pode fazer diferença numa retenção de aluno de personal, por exemplo. Vamos lá agora para o nosso terceiro erro comum no planejamento do treinamento. Esse erro, com certeza, é um erro que eu cometo também, né? É um erro que ele é natural quando a gente começa a prescrever exercício, quando a gente começa a se preocupar com planejar, né? Quando você começa a se preocupar com planejar, enquanto profissional de educação física, você está dando um passo muito à frente de vários profissionais, porque vários profissionais não planejam, chega ali no dia e decide o que fazer. Talvez
eles tenham, esses profissionais que trabalham assim, têm um feeling muito bom, conseguem trabalhar de uma maneira efetiva, talvez sim, talvez eles consigam entregar resultado mesmo fazendo isso. Eu sou um pouco mais sistematizador, um pouco mais sistemático, onde eu gosto de ver a longo prazo o que eu vou fazer e gosto de criar conexões. O que eu fiz nessa semana tem que me ajudar lá na 10ª semana. Eu preciso criar uma conexão de uma semana com a outra para que haja sentido e para que o meu aluno, meu atleta não perca tempo e eu não perca tempo. Às vezes uma sessão ali que eu daria na quarta-feira eu poderia não precisar dar, porque a segunda e a terça já foram suficientes para na quinta eu voltar a treinar e na quarta eu posso dar uma folga. Então eu gosto de planejar e sincronizar os estímulos, sincronizar a carga que eu estou aplicando em ondular. Por isso eu recorro às teorias do planejamento. E aí vamos falar agora do nosso erro comum. Planejar um micro de choque, onde eu posso errar, aumentar a carga de maneira abrupta, desconsiderando a interdependência volume e intensidade, o que é muito normal. Planejei lá bonitinho, fiz uma sequência ali de microciclos avaliativos, microciclos de choque, microciclos recuperativos. E aí, na hora que eu decido, eu falo assim, essa é a semana onde eu vou aumentar a carga, onde eu vou, teoricamente, dar uma esfolada no meu aluno, dar uma esfolada no meu atleta. E aí eu resolvo aumentar o número de séries, eu resolvo aumentar a carga a ser levantada, eu resolvo reduzir o tempo de intervalo entre repetições, e aí eu mexo em todos os parâmetros da carga de treinamento que teoricamente é interdependência, volume e intensidade. Nem sempre você vai conseguir aumentar a velocidade, o volume e a intensidade de maneira linear, ou seja, aumentar a série e aumentar peso, aumentar a série e aumentar peso. Estou dando um exemplo do treinamento de força. Ou na corrida, aumentar a distância total percorrida e aumentar a velocidade média, correr mais e mais rápido. Nem sempre você vai conseguir, vai chegar um limite, e esse limite é o limite estabelecido pelo seu corpo devido a características genéticas individuais, devido a características até contextuais daquele ambiente ao qual ele está inserido. Então, chega um ponto onde, para eu aumentar a intensidade, eu preciso reduzir volume, eu preciso reduzir o tempo de estímulo para que ele consiga responder àquela intensidade, porque eu vou precisar de sistemas de fornecimento de energia que são relacionados a fornecimento de energia rápida, mas que tem um estoque de fornecimento curto. É o sistema anaeróbico alático, o sistema anaeróbico lático. Eu não vou conseguir sustentar esse esforço por um longo tempo, para eu manter aquela intensidade, para eu subir um peso cada vez mais elevado, para eu correr numa velocidade cada vez mais elevada. Então, devido a esse aumento da intensidade, eu preciso o quê? Reduzir o volume, reduzir o tempo de exposição. E aí o que acontece no nosso microciclo de choque? A gente quer aumentar o volume e quer aumentar a intensidade, quer aumentar os dois, quer subir a carga de uma vez. Primeiro que você provavelmente vai ter um pico de carga, só que isso vai exacerbar, isso vai aumentar a necessidade de uma recuperação, porque vai gerar um desgaste muito grande do ponto de vista fisiológico. Como assim um desgaste grande do ponto de vista fisiológico? Seu atleta vai inflamar mais, vai reduzir muito mais a reserva de glicogênio muscular, vai ter um estresse geral, sistêmico, muito maior. Isso vai aumentar a necessidade de um tempo maior de recuperação. Então, se você precisaria de 72 horas, de 96 horas para recuperar o seu atleta, você passa a precisar de uma semana, de 2 semanas, de 15 dias. Então, repara como é importante que você saiba que, dependendo do momento do planejamento e dependendo do momento onde você está e qual capacidade você está estimulando no seu aluno, no seu atleta, às vezes é melhor você fazer um microciclo de choque com aumento de intensidade. A prioridade ali é aumentar a intensidade. Num outro microciclo de choque, a prioridade é dar um choque de volume, aumentar o volume. Olha como é que você começa a evoluir. E aí você começa a entender que para aquela, isso não daria para falar especificamente no vídeo, mas para aquela capacidade, talvez uma capacidade aeróbica, seja mais interessante naquele momento aumentar o volume, aumentar a distância total percorrida e manter a velocidade constante. Aquilo ali pode gerar um estímulo para melhora do conteúdo de glicogênio muscular ou talvez para a taxa de consumo
de gordura, de ácidos graxos, né, as nossas gorduras disponíveis ali para consumo energético, ou não, você está no indivíduo ali que é um velocista, que quer correr mais rápido em menos tempo, numa distância curta, então talvez aquela semana vai ser a semana que ele vai dar mais sprints, vai correr em maiores velocidades, ou no treinamento de força, uma semana onde você quer aumentar a força máxima do seu aluno, então você vai aumentar a carga levantada e reduzir o número de repetições. Isso também é microciclo de choque. O microciclo de choque não necessariamente precisa ser picos de carga no geral. Ele precisa ter um foco. Pode ser em volume, pode ser em intensidade. Em alguns momentos você pode dar choque nos dois parâmetros da carga de treinamento. Sim, mas você precisa saber um limite. E nem sempre vai ser possível. Bom, se você acha que esse conteúdo te ajudou e te agregou algum valor, deixa um like aí pra gente, dá uma curtida, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos se você achou interessante. Se você quer saber mais sobre planejamento do treinamento esportivo, quer entender mais sobre como são esses modelos que organizam essas teorias, os nomes ficaram um pouco complexos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo onde vocês vão poder consultar o nosso curso de planejamento do treinamento esportivo, que é o curso pago, e aí vocês podem ter acesso aos conteúdos mais complexos que explicam com mais calma sobre como funciona as teorias do planejamento do treinamento esportivo. Até mais, até o próximo vídeo.